Queridas amigas e amigos que nos acompanham pelos raios invisíveis da comunicação virtual, queridas amigas e amigos aqui presentes, Deus seja conosco, nos abençoe e nos proteja por intermédio dos espíritos bons que o representam aqui nesta casa. Logo após a Revolução Francesa, um grande intelectual que havia participado daqueles movimentos revolucionários de inauguração dos direitos humanos, pelo menos na teoria, de proclamação da liberdade, igualdade e fraternidade, de queda da Bastilha em 1789 e de todo aquele caldo de cultura social que desembocaria na chamada cultura da modernidade e mais tarde da pós-modernidade. Um grande intelectual da França que acompanhara os pensamentos racionais, intelectuais, enciclopédicos, que proclamavam a libertação do indivíduo, o livre pensar, a ausência de censura, liberdades democráticas e de expressão, e uma nova ordem social, uma nova organização estabelecida pela sociedade, vai empolgado pelas manifestações intelectuais que patrocinavam aquele movimento, todos eles de alguma forma bebendo no empirismo britânico, na enciclopédia ou no enciclopedismo francês, e numa série de movimentos que, de alguma forma, contestavam o império do dogma, a tradição religiosa convencional, a intolerância da fé dogmática ultramontana e a religião barata que já não mais satisfazia as criaturas humanas, as crenças ingênuas, herança das masmorras medievais, que enclausurava o espírito humano no seu livre pensamento, que de alguma forma obstaculizava o progresso das luzes, fazendo com que pessoas de nomeada como Galileu Galilei, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Johann Gaspar Kepler e os grandes pioneiros da futura ciência, do empirismo, da investigação cultural e científica, tiveram que lutar e serem perseguidos pela intolerância medieval e pelo dogma. Esse grande intelectual de Paris, que de alguma forma representava aqueles ideais revolucionários, logo depois da queda da Bastilha e de toda a ordem que de alguma forma cedia da Casa dos Bourbons a agora a classe emergente que surgia a partir da Revolução Francesa, estabelecia em uma pregação que ficou famosa em dezembro de 1793, particularmente no dia 10 de dezembro, Pierre Gaspard Chaumette, um dos idealistas daquele movimento, levanta-se em um anfiteatro elaborado, preparado adredemente para aquele momento, e mais tarde repetiria a mesma prédica, a mesma perolação, graças à sua oratória inflamada, na famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, quando vai proclamar nas seguintes linhas e palavras: senhoras e senhores, nós não temos necessidades mais das crenças infantis do passado. Deus, a alma e os elementos que constituem as explicações metafísicas para formatar a vida moral e, particularmente, a vida material, a vida objetiva, já não tem mais lugar na nossa cultura. Essas são crenças e crendices daqueles que não sabem pensar. Porque, graças à razão e à ciência que é alimentada pela coerência e pela razão, não temos necessidade mais dessas explicações ultrapassadas. Fé, religião, espiritualidade e, sobretudo, essas explicações mágicas que antecedem a vida na matéria, são todas elas de ignorância, de desconhecimento e de uma época que já não tem espaço mais para a nossa época. Logo mais, a ciência vai dar conta de tudo, vai explicar tudo, e nós teremos as respostas para as mais variadas interrogações e as soluções para todos os enigmas do universo. Era a palavra inflamada de Gaspard Chaumette,
que depois pede para uma bailarina da ópera de Paris, Candé, começa a dançar fantasiada da deusa mitológica, a razão, para dizer que aquela catedral de Notre Dame era apenas uma peça de museu, mas que não representava mais, na essência, religiosidade, espiritualidade e crença, que eram coisas do passado. Ele próprio, no seu comentário, vai dizer: uma catedral como essa, uma igreja qualquer, são mausoléus da divindade. São sepulcros das crenças do passado e somente pertencerão aos livros de história. Algum tempo depois, ainda no mesmo período, 1793, 1794, um outro intelectual da Academia de Ciências da França, Jacques Duprat, vai fazer uma prédica, vai expor em um discurso algo parecido, dizendo mais ou menos assim: senhoras e senhores, ciência e razão são os meus deuses. Nós temos hoje manifestações muito mais seguras que garantam a explicação do universo, porque a matéria se explica pela matéria e o universo se explica-se a si mesmo, não tendo necessidade de elementos espirituais e metafísicos para tentar explicar a origem da matéria sensível. E é nesse período que surgem os grandes filósofos que de alguma forma foram influenciados por esse paradigma cultural, filósofos como Schopenhauer e especialmente Frederico Nietzsche, que na boca do louco, que aqui para nós poderia ser a própria projeção psicológica do Nietzsche, que mais tarde ficaria louco e morreria de demência em agosto de 1900, não obstante a sua genialidade impressionante, temos que reconhecer, o seu gênio especial, o seu intelecto privilegiado. Ele diz no seu Assim Falava Zaratustra, na personagem louco, que ele acabara de matar Deus, que a cultura não tem necessidade de Deus, que Deus morreu. E segundo o próprio livro, o semblante de tristeza se abateu sobre as massas, porquanto Deus, para a cultura do século XIX, era uma superstição daqueles que não sabiam pensar, daqueles que não sabiam raciocinar. Era démodé, era constrangedor, era fora de moda e descontextualizado alguém apelar para a religião ou admitir a sua profissão de fé. Não obstante, homens admiráveis como Louis Pasteur, que era admirado nos laboratórios, o pai da microbiologia futura, esse homem extraordinário que foi tão execrado pela Sorbonne e mais tarde recebeu um prêmio pela mesma universidade, que teve que recebê-lo de volta, só porque ele não tinha um título de médico e era considerado um maluco que gostava de brincar de bichinhos invisíveis, e que andava sempre com a Bíblia no bolso, e que tinha uma admiração profunda pela figura de Jesus Cristo, mas eram vozes isoladas, se a gente for considerar a grande maioria dos intelectuais, dos cientistas e dos pensadores na época. É verdade que, na mesma época, Charles Melacour, membro da Academia Francesa de Letras, vai também fazer uma prédica, um discurso, uma palestra, falando na necessidade da ciência dar conta das explicações supersticiosas. Que nós estamos encaminhando para uma época em que não necessitamos mais dessas explicações de alma, de espiritualidade, de metafísica, e ele chega a declarar algo parecido com o que mais tarde o materialismo histórico, que foi apresentado em 31 de março de 1848, às 11 horas da manhã em Londres, por Karl Marx, no seu Manifesto Comunista, apoiado pela dialética de Hegel e pela ideologia de Engels, que proclama o materialismo histórico e mecanicista, segundo o qual alguns materialistas da época costumavam dizer: a alma é uma sudorese cerebral. À semelhança da bilis, que é uma segregação do fígado, ou a urina, que é uma excrescência dos rins, a alma é um suor do cérebro, é uma excrescência cerebral. Portanto, é um epifenômeno do cérebro. Palavra bonita, né? E difícil. Fenômeno que é subproduto do cérebro e secundário a ele. Portanto, é um resultado do cérebro. Não é a alma que antecede o cérebro, é o cérebro que antecede a alma. E quando o cérebro se desorganiza, a alma se aniquila com ele. Essa era a ideia, mais ou menos, que vigorava na cultura internacional, chegando a tomar conta e empolgar
Homens extraordinários como Thomas Edison, que chegou a fabricar 1000 inventos e patenteá-los. Esse homem que é autor do fonógrafo, os futuros aparelhos de som. Esse homem que é autor da lâmpada, pelo menos é atribuído a ele, embora polêmica com Tesla. Esse homem que tem em seu nome uma série de inventos, uma série de experimentações, e não obstante exagerou em algumas declarações suas quando disse: eu não dou até o próximo século, século XX, até a sua segunda década, 1920, para que a ciência haja descoberto tudo e já não tenhamos mais nada a investigar. Era a empolgação, era o exagero e uma certa presunção desses homens e mulheres que estavam empolgados pelo século chamado século da ciência, o século XIX, a ponto de até religiosos, como um catecismo da Holanda, teólogos católicos e protestantes holandeses, do início do século XX, da primeira metade do século XX, chegarem a declarar dizendo: nós somos cristãos, somos religiosos, amamos a figura de Jesus Cristo, mas não acreditamos em Deus e nenhuma explicação espiritual para gerar a vida material. Não há necessidade nenhuma de Deus e de causas primárias para elaborar o universo, porque a matéria explica a matéria e o universo explica-se a si mesmo. Era, portanto, a ideia que vigorava em 1905. Para quem é físico sabe que o ano de 1905 é considerado o ano de ouro da física, porque Albert Einstein publica 4 artigos e ele próprio concorre com ele mesmo, porque se ele publicasse esses artigos em anos isolados, talvez ele ganharia o Prêmio Nobel da Física sucessivamente. O ano de ouro da física, ele publica 4 artigos que revolucionam o pensamento da ciência, já que a física sempre foi o modelo de ciência para outras ciências. Sempre foi o modelo de ciência natural por excelência. Ciência hard, como se fala em inglês. Ciência experimental, ciência natural. Modelo esse que foi copiado pelos outros modelos científicos. E Einstein, em 1905, proclama o efeito fotoelétrico, o movimento browniano. E, entre outras, a teoria da relatividade do tempo e do espaço, quando estabelece uma série de conjunturas. E é mais ou menos nessa época que Einstein vai proclamar: Deus não joga dados no universo. O que significa dizer que o universo, sendo um caos, porque não tem uma lógica formal, eu não acredito que haja uma explicação lógica, espiritual e causal para dar conta do universo. A matéria explica a matéria. O universo explica-se a si mesmo, não tendo necessidade de nenhuma conjectura religiosa espiritual. Alguns anos depois da sua teoria elaborada, ele que rejeitava o éter, a velha ideia do éter da física, o éter cósmico, que seria uma espécie de matéria que preencheria todo o universo, mais tarde volta a conjecturar, a reconsiderar algumas colocações e vai dizer, depois de examinar a termodinâmica, especialmente a lei da entropia: a vida, para se consumir, necessita de energia. E o desgaste da energia produz o envelhecimento, a consumpção da matéria e a morte. Portanto, se nós pegarmos fenômenos isolados no universo, alguns fenômenos só como exemplo, a semelhança do fenômeno da fecundação sexual, em que o gameta masculino fecundando o gameta feminino, tornando célula-ovo ou neuroblasto, e através da cisciparidade, mitose celular, deve provocar a divisão do que seria na termodinâmica a divisão do quantum de energia inicial da célula fecundado em 50%, ou, de alguma forma, dividindo os quântums de energia até um corpo adulto, eilo, o corpo adulto, cerca de 60 a 70 trilhões de células, todas elas com quantum de energia da sua célula-mãe, da sua célula fecundada. Ou eu estou errado, ou o universo não explica-se a si mesmo. E que a matéria não pode dar conta da própria matéria. Há algo, alguma coisa que transcende o universo. Há alguma coisa que preenche o universo e ao mesmo tempo está fora do universo. Ou eu estou errado, ou a lei da termodinâmica da entropia, a segunda lei da termodinâmica, a entropia, não tem nenhum sentido. Eu afirmo hoje que há algo no universo que está dentro do universo, preenche do universo e ao mesmo tempo está fora dele. E é essa a ideia que eu faço de uma concepção de divindade. Uma concepção de Deus, se assim posso me exprimir, porque a física não consegue explicar totalmente a elaboração e a formatação do universo, como formatação de alguns elementos cósmicos universais. A ideia de Einstein, mais tarde, vai ser revisitada
mais ou menos na década de 60 e 70, em um debate que aconteceu em Harvard, com dois físicos nucleares, os irmãos russos Igor Bogdanov e Grishka Bogdanov, e um teólogo, Jean Guitton, também francês, cujo debate mais tarde resultou em uma obra chamada Deus e a Ciência, em cujo momento especial da obra, os dois físicos chegam a conjecturar nas seguintes colocações. A teoria mais aceita pela cosmologia e pela astrofísica da origem do universo é que uma partícula material se entumecendo e aquecendo-se ao longo de milênios gerou uma grande explosão, segundo uma linha, segundo outra, duas partículas quarks vibrando no ar se chocam, gerando uma grande explosão. Seja em uma, seja em outra, nós temos ou uma partícula ou duas partículas que deram origem ou deu origem a toda a matéria que nós conhecemos, a toda a elaboração material que nós temos à nossa disposição, não apenas em nosso planeta, mas no universo. Então, quando nós pensamos isso, ficamos a raciocinar que de uma mesma matéria, de um mesmo elemento material, surgiu tudo que nós estamos vendo. Resultou em tudo aquilo que nós conjecturamos. E o que é especial, pensar que o nada pode fazer tudo isso, é acreditar que naquela partícula que explodiu, segundo a teoria mais aceita do Big Bang, naquele elemento material infinitesimal, talvez, que deu origem à grande explosão e expansão do universo, pelo menos o universo que nós conhecemos, porque há outros universos, segundo a física mais contemporânea. Se nós pensarmos que daquela matéria surgiu toda a matéria que existe, ali dentro já havia, ao acaso, do nada, a programação da cor dos meus olhos, da pigmentação da minha pele, da estrutura dos meus cabelos, da estrutura óssea, do habitat como está, dos planetas e da disposição que hoje cada vez mais são considerados como matematicamente colocados naquelas distâncias. Porque mais perto ou mais longe geraria um caos sideral. Parece que alguma coisa pensou. Há alguma coisa que eu não sei pensou para estabelecer esse equilíbrio. Achar que daquela matéria, do nada, se gerou toda essa harmonia, é acreditar que a gente pode pegar um monte de cimento, pá, cal, um monte de elemento como barro, tijolo, jogar para cima e do nada cair um arranha-céu, um edifício como Empire State ou outro. É acreditar que o nada pode fazer alguma coisa. E eles conjecturaram, dentro dessa dedução lógica, desses silogismos filosóficos, para dizer que matematicamente é muito mais provável haver alguma inteligência que formatou o universo, que elaborou todas as coisas. O astrofísico britânico Firth, da NASA, em 1982, examinando nos seus computadores as disposições cósmicas do universo, chega à conclusão: acabo de compreender Deus. É o mais extraordinário matemático que a mente humana pode captar. Porque nós jogamos uma bólide e sabemos por cálculo matemático exato para onde a bólide voltará em nosso planeta, graças às disposições que são milimetricamente elaboradas, equacionadas, parecendo que algo pensou. Mas não apenas isso, eu digo que também, não apenas Deus, uma inteligência universal, mas uma inteligência ou inteligências ou forças da natureza que são inteligentes, porque nós temos na física 4 forças básicas que explicam a matéria e o universo. A força nuclear fraca, a força nuclear forte, a força gravitacional, a gravidade, e o eletromagnetismo, a eletricidade, a força eletromagnética. Mas há uma 5ª força, diz Firth, uma força inteligente. Essa força inteligente, que está também em elaboração o tempo todo com o universo, é aquilo que as religiões chamam de espírito. O espírito é uma força inteligente. É uma espécie de força ou de psiquismo que tem uma fisiologia, não dentro da fisiologia convencional, mas uma fisiologia quântica e uma psicologia. Posso afirmar que no universo há também elementos inteligentes elaborando a própria formatação do universo. Tudo isso é muito interessante, é muito especial e é grandioso. Mais tarde, nós temos um outro nome da ciência, o Dr. Francis Collins, o diretor do projeto Genoma Humano, que em 2001 decodificou o projeto Genoma Humano sob o patrocínio do Estado da América do Norte, com seu então presidente Bill Clinton. E esse homem, Francis Collins, depois de elaborar o projeto Genoma Humano e ficar muito famoso, começa a declarar que não há nenhuma incompatibilidade entre o DNA e toda a elaboração genética da criatura humana, que demonstra uma harmonia fantástica com a noção da divindade.
E ele, numa obra que ficou famosa, best-seller, muito vendida, A Linguagem de Deus, vai dizer que em vez de derrubar Deus, afastá-lo e rebaixá-lo, o DNA e o genoma humano só engrandeceu a sabedoria da divindade. Que em vez de fazer as coisas de maneira mágica, como a literatura bíblica ao pé da letra, que faz, que acontece, que intervém de maneira caprichosa e apaixonada, elaborou inteligentemente mecanismos que vão se aperfeiçoando no evolucionismo. Francis Collins, quase que uma voz isolada na cultura americana, que procura dividir criacionismo de um lado e evolucionismo de outro, vai dizer: não há nenhuma incompatibilidade em crer em Deus e também ser evolucionista. Porque o evolucionismo não necessariamente rejeita a noção da divindade, apenas que a vida foi elaborada pela divindade de uma forma que, na sua sabedoria engenhosa, a própria vida vai se desenvolvendo, mas que tem sempre uma inteligência causal, uma causa incausada e assim por diante. David Bohm, o físico quântico de Harvard, em uma obra vai dizer que o universo é uma ordem explícita que foi gerada por uma ordem implícita. E quando me perguntam, diz ele, quem foi que gerou a ordem implícita, eu digo uma ordem super implícita. E alguém me pergunta quem gerou a ordem super implícita, é uma ordem super implícita. Há o infinito. Esse infinito é que a gente pode entender como a divindade. Tudo isso é impressionante porque Allan Kardec, em pleno século de materialismo, em pleno século onde essas questões não eram cogitadas, recebeu informações muito parecidas, antecipando, aliás, algumas muito bem elaboradas, até mais elaboradas do que a ciência do momento, a ciência atual, tem chegado às conclusões sobre a elaboração do universo e as causas primárias da vida na Terra e na vida cosmológica. O grande codificador do Espiritismo, na sua primeira parte do Livro dos Espíritos, elabora a teoria básica que seria dos elementos universais, da origem das coisas, do princípio das coisas, inclusive estabelecendo os limites que a nossa razão e a nossa senso-percepção ainda não pode captar, porque há limites estabelecidos pela natureza em função da nossa limitação ainda, não porque Deus veda a criatura penetrar nos segredos do universo, a ponto de Allan Kardec perguntar, e a ciência, os homens de ciência não podem penetrar? Os espíritos disseram sim, e é assim que é dado para que eles possam compreender cada vez mais os segredos da natureza. Mas ainda há limites que somente o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral podem mais tarde abrir as portas para que eles entendam, para que os homens entendam algumas coisas mais. Falta o sentido na criatura humana para entender, por exemplo, os mecanismos da divindade. Embora nós entendamos aquilo que a divindade pode não deixar de ser, ainda não compreendemos o que é que a divindade realmente é, dizem os espíritos. E quando Allan Kardec insiste tanto, os espíritos dizem, não vades além. Isso vai tornar apenas você um pouco mais confuso e talvez presunçoso, achando que sabe aquilo que não sabes. É melhor ficares onde está. Deus existe. É o que deve saber. Procura concentrar nos atributos da divindade que nós lhe damos. E não pretendeis penetrar naquilo que é impenetrável ainda. Porque falta um sentido à criatura humana para perceber Deus, à semelhança de um cego de nascença que não consegue compreender o espectro da luz. Procure pegar um cego de nascença, que é um cego que ficou cego durante a vida, não, porque ele tem referências, mas um cego de nascença, e tente explicar a ele o que é a luz, o que é o espectro da luz. Ele pode ter uma ideia pálida, mas não vai ter uma ideia total, porque lhe falta um sentido. Como se nós fôssemos cegos para um sentido divino. Santo Agostinho dizia isso de outra forma, né? Ele chegou a dizer o seguinte, quando alguém me pergunta o que é Deus, eu não sei responder. Mas se ninguém me pergunta, eu sei. O que é que vale dizer? Que cada vez que a gente tenta explicar por palavras, o palavreado, o vocabulário, a linguagem é pobre para definir. Aliás, definir é limitar. E como é que a gente vai limitar o ilimitado? Então é muito difícil, porque a própria linguagem humana não cabe. Entender Deus é tentar entender aquilo que está acima do próprio entendimento. Como dizia Buda, só Deus, o universo e o infinito, podem compreender o infinito, o universo e Deus. É que vale dizer que nós temos limitações para compreender. Até porque somos criaturas sempre com referências espaço-temporal. Deus, como é imaterial, uma das questões do Livro dos Espíritos, Deus é imaterial. A gente não compreende algo que não é matéria. Porque ainda que a gente entenda o espírito, o perispírito, os fluidos, fluido também é matéria. Energia também é matéria. Tudo que a gente tem de referência tem algo de material.
Então, se a gente pensar em Deus que é imaterial, já é alguma coisa que transcende a nossa capacidade de percepção, de compreensão. E a gente pensa sempre em termos de tempo e espaço. Como diz o psicólogo e sacerdote Jean-Yves Leloup, Deus nem existe, porque o que existe está inserido no tempo e no espaço. Deus é. Porque o próprio Deus é que criou o tempo e espaço. É de endoidar, mas é por aí mesmo. Então é algo que a gente tem dificuldade. O Livro dos Espíritos tem 4 partes fundamentais. A primeira delas, Deus e as causas primárias. A segunda, o mundo espiritual, o mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira, das leis morais. E a quarta, das esperanças e consolações. Da segunda parte, o mundo espiritual, o mundo espírita, surgiu o Livro dos Médiuns, que é o desdobramento dessa parte, porque toda a doutrina, diz Kardec, está ali no Livro dos Espíritos. Os outros livros vão ser desenvolvimentos e aprofundamentos desse livro. 1019, para alguns 1018 perguntas, sobre as questões mais variadas do universo, da sabedoria, da filosofia, da ciência. Então, do segundo livro, o mundo espírita, o mundo espiritual, surgiu o Livro dos Médiuns. Do terceiro livro, das leis morais, a ética cósmica, surgiu o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte moral, segundo os Espíritos, do Evangelho, que reflete melhor essa lei cósmica, essas leis morais. Do quarto livro, das esperanças e consolações, que lida com questões teológicas, questões da vida após a morte, da felicidade e da infelicidade do espírito após a morte, da justiça divina, surgiu a obra O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. E da primeira parte, que é o nosso tema, Deus e as causas primárias, surgiria a quinta obra, que é a Gênese, que é um trabalho a respeito da origem do universo, da elaboração do cosmo, segundo a visão do mundo espiritual. É interessante pensar que quando Einstein diz, compreendo que há um elemento que preenche o universo e ao mesmo tempo está fora do universo, como dizia Spinoza, uma causa incausada, uma causa que não foi causada, Kardec havia feito essa... Parece que Einstein leu Kardec, mas Einstein não conhecia o Espiritismo, até onde se sabe. Porque quando Kardec faz a primeira pergunta, já temos aí a sabedoria de Kardec. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Sempre as pessoas perguntaram quem. A expressão quem já estava dizendo que Deus é homem, que Deus é uma criatura. A visão humanizada de Deus. Quem é Deus? Quem é o homem que? Aquele que. Que é Deus? Não tinha nem o que é Deus, porque o dá a ideia de singular. Deus poderia ser plural. Que é Deus? E os Espíritos respondem, inteligência suprema do universo, Einstein, poder pensante e atuante, causa primária de todas as coisas, que está no universo, mas está fora dele. Então, é uma causa primária de todas as coisas e, ao mesmo tempo, é uma inteligência suprema. Logo, uma inteligência que não pode ser supremada. É algo que tem a ver com valores absolutos e, ao mesmo tempo, a causa inicial de tudo. E os Espíritos dizem que Deus tem atributos, imaterial, soberanamente justo e bom, todo-poderoso, onisciente, e assim por diante, único. Por lógica, a gente sabe desses atributos e Kardec discute isso. Mas vai chegar a concluir Kardec que Deus não é só isso. Esses atributos não explicam Deus. Apenas nos dizem aquilo que Deus não poderia deixar de ser, sem nos explicar o que é realmente a providência. Para falar numa expressão feminina, né? Porque Deus sempre é utilizado no sentido masculino pela cultura do passado, a cultura patriarcal. Jesus chamou de pai, porque o patriarca na cultura hebraica era o mais valorizado, para que os seus interlocutores tivessem uma ideia da grandeza de Deus. Né? Deus é pater mater, né? A gente pode chamar a providência, né? Num sentido mais feminino, e assim por diante. Então, esses atributos de Deus nos fazem pensar nessa inteligência. Mas Allan Kardec também investiga o espírito, e aí eu me lembro de Firsoff. O espírito é uma força da natureza, só que uma força inteligente. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Que é o espírito? Princípio inteligente do universo. Quando eu leio essa questão, eu fico pensando, ora, se os espíritos dizem que o espírito é o princípio inteligente do universo, é porque existe um princípio que não é inteligente. E é interessante porque é o item 23, que é espírito, quando a gente pega na maioria das traduções do Livro dos Espíritos, que é o espírito está com E minúsculo. Um E minúsculo. Que é o espírito, princípio inteligente do universo. Aí no item 76, Allan Kardec volta e diz, que definição se pode dar dos espíritos com E maiúsculo? Aí os espíritos respondem, os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. O espírito com E minúsculo, princípio inteligente do universo, que está não apenas no homem, no ser humano, mas em outras formas da natureza em evolução. Formas não humanas. E espírito com E maiúsculo,
na obra O Livro dos Espíritos, tem a ver com seres inteligentes da criação que compreendem a divindade e que habitam o mundo espiritual fora do mundo material. Note aqui quanta coisa nós temos só em algumas poucas questões de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec investiga a natureza do espírito, tenta entender esses elementos do universo, espírito e matéria. Sendo que espírito, aqui com E minúsculo, várias expressões, desde o mineral, como diz Leon Denis, dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelização. Ou seja, temos em micropartículas moleculares a aglutinação do reino mineral nas micropartículas que se condensarão mais tarde na vida vegetal, na sensibilidade das plantas, e que mais tarde aquela seiva na terra e a sensibilidade do sistema nervoso embrionário das plantas resultará no instinto dos animais, que resultará mais tarde do instinto na senso-razão hominal e mais tarde nas grandes expressões da intuição e do sentimento em reinos para além da vida hominal, da vida angelical, da vida intuitiva, seja lá como a gente dê. Há um encadeamento na natureza, como dizem os espíritos na questão 540, do átomo ao anjo, que um dia começou como átomo. Interessante notar que Kardec não fica apenas aí. No item 22, letra A, Allan Kardec vai dizer: que definição se pode dar da matéria? Na época de Kardec, a matéria era considerada, dentro da física clássica newtoniana. Não havia microscópio, não havia mundo subatômico, mundo atômico, o átomo estava começando a ser desvendado. Essa era a ideia, e Kardec pergunta, às vezes eu fico, meu Deus, Kardec pergunta um monte de coisa, e às vezes quando eu estou lendo o Livro dos Espíritos, eu tenho uma dúvida, aí fico com aquela dúvida de por que não perguntou isso? É a próxima pergunta, eu digo, meu Deus, Kardec era tão inteligente que nem eu. Só que Kardec pensou tudo isso numa época que não tinha internet, numa época que não tinha Google, numa época que não tinha luz elétrica. Não tinha energia, como nós temos. Era lâmpada a gás. E ele formulou essas questões de tal forma que ficamos impressionados. No item 22, letra A, ele pergunta: que definição se pode dar de matéria? Como é que os espíritos iam falar de matéria que nem a ciência? Então os espíritos respeitaram o conhecimento intelectual da época, mas não deixaram de dizer que não era só aquilo. Os espíritos respondem o seguinte: que definição se pode dar de matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito com o qual o espírito se desenvolve. Olha, quando a astronomia, a astrofísica e a cosmologia chegar nessa definição de matéria, porque é uma definição que vai além, que antecede, porque a definição de matéria que a gente tem ainda é algo muito nebuloso e com uma série de polêmicas hoje com a mecânica quântica, com o mundo subatômico da energia. E aí, Kardec vai perguntar: podemos considerar a matéria como palpável, concreta e que fere os nossos sentidos? Os espíritos respondem, novamente respeitando os conhecimentos intelectuais da época, mas dizendo que não era só isso. Vão dizer os espíritos: do vosso ponto de vista, sim, mas acreditar em nós, a matéria que os vossos sentidos não percebem e não deixa de ser matéria. Então a gente lê e às vezes passa despercebido isso. Como os espíritos estavam antecipando a teoria corpuscular da matéria de John Dalton, a teoria da relatividade de Einstein, a irradiação da matéria de William Crookes, as grandes pesquisas de Rutherford, de Marie Curie na radiação, onde praticamente desconstrói o mundo material com irradiação, desconstrói o mundo atômico, subatômico, transformando tudo em energia, com Röntgen no raio-x e assim por diante. E nós temos hoje esses elementos. E aí Kardec vai dizer a respeito da matéria elementar, porque Kardec estava se baseando na tabela periódica estequiogenética de Dmitri Mendeleev. A matéria dos elementos hidrogênio, oxigênio. E os espíritos vão dizer: esses elementos que chamais elementos são elementares para vós. Mas a matéria é muito mais elementar e muito mais simples e primitiva. E aí Allan Kardec se interessa por saber essa matéria, que ele chama matéria elementar primitiva. Mais tarde, fluido cósmico universal, que não deixa de ser uma certa redundância, porque cósmico é sinônimo de universal. Cósmico no grego, universal no latim. Hoje a gente chama fluido cósmico ou fluido universal, mas quem quiser chamar fluido cósmico universal também está certo. É uma matéria elementar que preenche o universo, muito parecido com a ideia de éter, que hoje na física está retornando. Einstein não aceitava o éter, mas hoje na física os físicos estão resgatando a ideia de éter, com inclusive outros termos, supercordas, uma matéria que preenche o universo. E mais recentemente é chamada energia escura, que é um conceito recente da física. Energia escura, uma matéria que não irradia fótons, que não irradia luz,
que não tem radiação, conforme o nosso padrão. A ponto dos astrofísicos e cosmólogos dizerem o seguinte: se hoje você perguntar a um astrofísico atual e um cosmólogo do que é feito o universo, ele vai responder o seguinte: energia eletromagnética, porque essa energia eletromagnética tem a ver com a nossa matéria. Toda a nossa matéria que a gente conhece aqui tem alguma energia eletromagnética, alguma irradiação. Sabe quantos por cento do universo é feito dessa energia eletromagnética? 4%. 4%. Aí tem 21% da chamada matéria escura e 75% da chamada energia escura, que os astrofísicos e cosmólogos não sabem o que é. Não tem noção ainda do que é. Os espíritos dizem, Allan Kardec, que é uma matéria elementar primitiva que preenche o universo, que é chamado fluido cósmico, que nós não temos ainda ideia, e que toda matéria que existe é uma combinação, uma modificação molecular de uma matéria. E os espíritos chegam a dizer, quase que numa ironia, o veneno e o remédio têm a mesma origem. A diferença é a disposição molecular, que torna uma substância venenosa ou uma substância medicamentosa. Mas tudo está em tudo, dizem os espíritos. Basta uma arrumação molecular para modificar se o indivíduo se age na matéria elementar primitiva, que é formadora daquela matéria que se está atuando. Daí a explicação da manipulação material pelos paranormais. Daí a explicação da transformação da água em vinho por Jesus nas bodas de Caná. Daí a multiplicação dos pães e dos peixes. Como diz o meu amigo, o confrade, doutor, professor André Luiz Peixinho, Jesus não tinha posses, mas tinha a fórmula química das posses. Então era só ele utilizar a equação para ter a matéria que ele quisesse, na manipulação da matéria primitiva, da matéria elementar. Ele elaborava através disso, ao invés de deter posses, ele atuava na química da matéria para ter à sua disposição os elementos materiais de que ele precisava. Então essa é uma colocação muito interessante, que ainda está muito distante dos aparatos da ciência atual para conseguir captar essa matéria. Nós não temos ideia de que matéria é essa. Nós aceitamos por informação espiritual, mas do ponto de vista científico não há nenhuma confirmação. Mas como os espíritos disseram, na obra que tem uma credibilidade, nós aguardamos a palavra da ciência para confirmar ou não essa informação. A verdade é que tudo indica que estamos chegando lá, com a chamada antimatéria, a matéria com carga elétrica negativa, como o positron e outros elementos, que é chamada antimatéria, ou o bóson de Higgs, que funciona de uma maneira muito diferente de um corpo com massa, ainda que seja subatômico, chamado inclusive por alguns da partícula de Deus, o bóson de Higgs. A própria teoria das supercordas e outros, que de alguma forma vem caminhando na direção desse conceito cósmico, esse conceito astronômico, astrofísico, que os espíritos deram a Allan Kardec. Chega um momento que Allan Kardec pergunta no item 38 de O Livro dos Espíritos a seguinte colocação: como Deus criou o universo? Olha que pergunta. Como Deus criou o universo? Como eu gostaria de fazer também essa pergunta para os espíritos. E as entidades respondem de uma forma quase que enigmática e, ao mesmo tempo, algo que nos deixa embaraçado. Os espíritos dizem, pela sua vontade. A melhor forma de me exprimir essa vontade para você são as palavras bíblicas do Gênesis de Moisés, quando diz, e ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Eu confesso que quando eu li a primeira vez, eu disse, que resposta ingênua. Que negócio simples. Até eu podia responder dessa forma, citando a tradição de Moisés, aquele conto bíblico de Moisés, do Gênesis, faça-se a luz se fez. Fiat lux, como se diz em latim, faça-se a luz e a luz se fez. E aí eu li uma página de Joana de Ângeles, que ela elabora dizendo que não é tão simples assim. Porque, na verdade, a luz não foi a vontade de Deus, mas a explosão do Big Bang. Algo fez aquela explosão acontecer. Porque se as partículas da explosão, ou a partícula que deu origem à explosão do universo, é matéria, matéria é efeito, não é causa. Qual é a causa dessa matéria? Para mim, a hipótese materialista é muito ingênua. Porque acreditar que aquela partícula gerou tudo, e a pergunta, e de onde saiu essa partícula? De onde originou? Já que a matéria saiu de algum lugar. Não existe de toda a eternidade. Alguma coisa fez aquela explosão. Fiat lux. A luz se fez. Gerou a luz. A luz não é a luz da divina providência que acendeu lâmpadas no céu, como se acreditava, mas a luz da explosão que deu origem à formação do universo, pelo menos o universo que nós conhecemos, porque a Bíblia mosaica também intui a respeito da nossa história dentro da nossa galáxia, do nosso sistema planetário, né? Porque não havia o entendimento de que havia outros sistemas, outras galáxias, outras nebulosas. E os espíritos chegam a dizer, os espíritos superiores são os agentes intermediários de Deus para a execução dessas elaborações no universo. Allan Kardec vai além.
Nas causas primárias, embora sejam 75 questões apenas, da primeira questão a 75, onde há elaboração das causas primárias, há uma série de elementos. A formação dos seres vivos, como formou-se os primeiros seres vivos, de alguma forma confirmando a ideia do caos inicial, dos gases incandescentes, da teoria de Roldan, Oparin e outros, que formaram a vida aquática inicialmente, o DNA, o coacervado, o aminoácido inicial, que gerou mais tarde as vidas mais complexas e sofisticadas na evolução da matéria e dos organismos mais simples para os organismos mais complexos. Kardec pergunta sobre o povoamento da Terra, e os espíritos respondem que a Terra foi povoada de uma maneira multiforme, que o símbolo de Adão não é o símbolo de um homem, mas de uma nova espécime, de uma bifurcação na linhagem do hominídeo, do primata, do homem primitivo, que deu origem a uma nova descendência, a uma nova linhagem genealógica, o Homo sapiens sapiens, e não necessariamente uma criatura, e que a Bíblia está certa na data que ela assinala, mais ou menos, o aparecimento de Adão, que não é uma criatura, mas uma mentalidade cultural, uma nova etnia, digamos assim, uma diversidade étnica. Allan Kardec se interessa pela diversidade étnica, e os espíritos respondem que está associada a essas etnias, no passado chamada raças, que divergem aos climas diferentes, à irradiação solar, a uma série de elementos que na época a ciência ainda não conhecia de uma maneira profunda. Examina os fluidos, desde a eletricidade, que era uma coisa ainda muito desconhecida na época de Kardec, até o chamado fluido vital, que para os espíritos seriam elementos que gerariam a vitalidade do indivíduo e que, com a sua falta, resultaria na falência dos órgãos, no desgaste material, resultando mais tarde na morte orgânica. Allan Kardec pergunta a respeito do conhecimento do princípio das coisas. E os espíritos chegam a dizer, de uma maneira cabal, que há coisas que nem eles sabem. Por exemplo, o momento em que o espírito entra na fase de humanidade. Kardec pergunta isso. E os espíritos respondem, só Deus o sabe, porque nem nós. Porque isso se perde na noite escura dos tempos. Então, há coisas que são, inclusive, interrogações mesmo das entidades espirituais evoluídas. Allan Kardec pergunta no item 21, a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certo momento? Olha que pergunta. Porque se Deus cria o tempo todo, para a eternidade, ele sempre está criando. Ora, se ele está criando sempre, a matéria sempre existe também? Já que não houve um momento que ele ficou sem criar e a partir daí começou a criar? Olha que coisa que a nossa razão não consegue. A matéria foi criada como Deus? Foi criada por Deus, ou a matéria existe de toda a eternidade? E aí os espíritos respondem, só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve ocioso. Por mais distante que consigais imaginar o início da sua ação, podereis concebê-lo um segundo sequer, que seja na ociosidade? Aí no item 42 ele volta e diz assim, podemos conhecer a duração da formação dos planetas, da Terra, por exemplo? E os espíritos respondem, nada te posso dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco seria aquele que pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Os espíritos, portanto, atestam essa ideia de que há uma lei, como diz o teólogo e filósofo C.S. Lewis, há uma lei que não é lei apenas material, mas uma lei moral que engendra o universo. O Divaldo Franco certa vez disse que, examinando as conquistas da física, ficou tão emocionado com a gravitação universal, com os buracos negros, com os quasares azuis, uma harmonia extraordinária, e ele tentando ler as conquistas atuais da física e da astronomia, diz, meu Deus, que harmonia do universo, como explicar isso? O espírito de Joana de Ângeles disse, meu filho, quer simplificar tudo? Tudo isso é a lei de amor. É a lei de amor que absorve nos buracos negros, a matéria que mais tarde se renova. É a lei de amor que faz os movimentos planetários. É o amor que é o alimento divino no universo. O fluido cósmico universal, meu filho, nada mais é do que o hálito de Deus, que deve ter escovado os dentes, o hálito divino espraiado no universo. O hálito de Deus que se derrama sobre o universo. E o hálito divino é amor. E ela repetia a frase de João, evangelista, que Deus é amor. Voltando àquela expressão que dizia que Buda, interrogado por uma criança, Senhor, quem fez Deus? E Buda respondeu, o amor. E a criança, e quem fez o amor? Deus. Porque Deus é amor, e o amor é a alma de Deus, porque o amor é a alma da vida.
E a criança diz, é tão fácil isso, tão simples, né? Ele diz, só que os adultos não entendem. Então, essa ideia, Emmanuel mais tarde, homenageando esse item e homenageando a Gênese, escreve uma obra chamada A Caminho da Luz, para falar sobre as formações das causas primárias, especialmente da formação do planeta. E o que Emmanuel vem trazer, de uma maneira especial, que agrega no conhecimento da obra kardeciana, é que na Terra, os processos espirituais da Terra, em nome de Deus, esteve sempre sobre a condução daquele que é conhecido como Jesus Cristo. Que ele estava por detrás. E que em algum momento, quando as primeiras formas de vida, como o protoplasma e os aminoácidos, começaram a ser implantados na Terra, graças aos engenheiros espirituais que faziam parte da sua equipe, Emmanuel vai dizer, as mãos de Jesus naquele momento, depois de séculos, descansaram. O que deu origem à intuição bíblica que no 7º dia da criação Deus descansou. Não era Deus, era o próprio Cristo. E ele esteve sempre. Foi a sua figura que aparecia a Moisés, a Elias, a Isaías, e que eles, os profetas, achavam que era Deus aparecendo, Yahvé, Jeová. Era o próprio Cristo preparando mais tarde o seu futuro retorno, seu futuro mergulho na terra, na experiência carnal. Tanto é que em determinada passagem do Evangelho, se não me falha a memória, a passagem do Evangelho de Mateus, ele vai falar aos seus discípulos, e antes que Abraão fosse, eu já era. É que vale dizer que antes que os processos iniciais da formação do planeta estivessem estabelecidos, ele já estava na condição de espírito pleno, outorgado por Deus na tarefa de gerar e de gerenciar não apenas a vida no planeta, mas a construção do planeta. Significa dizer que há 4,6 bilhões de anos, segundo a geologia e a ciência, que foi mais ou menos o período de origem da Terra, né, da saída da nebulosa solar, do resfriamento nessa direção centrípeta para formar vida, o início do planeta, mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro, já havia alcançado a perfeição relativa da criatura e estava na condição de construtor do planeta terrestre. Eu fico imaginando o que eu era há 1000 anos atrás. Só há 1000 anos atrás. O que é que eu era? Porque se eu sou assim hoje, tem algumas feras assim dormindo no meu mundo íntimo, algumas coisas assim que às vezes vêm para fora, né? Coloco para fora. 1000 anos só. Aí eu fico pensando 2.000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Agora, 4,6 bilhões. Um espírito como Jesus já estava nessa condição plena, sendo-lhe aí dado por Deus, pela divindade, a administração do planeta. Então, quando a gente pensa em um gerente, um empresário, um CEO, hoje a expressão é CEO, que é esse gerente, management, né? Esse gestor das grandes multinacionais do mundo. Jesus é o CEO do planeta Terra. E como não tem ainda uma MBA ou uma pós-graduação na Terra de administração de planetas, ainda não tem esse curso aqui em alguma faculdade. Quem souber que o MEC já autorizou, né, gestão de planetas, me fale que eu queria... Mas é provável que não haja professor também, porque não há nenhum gestor de planeta encarnado. Então, significa dizer que esse era... E aí Emmanuel traz a frase do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. O Verbo divino era o próprio Cristo, que estava por detrás, elaborando as futuras formas materiais, que estava com a sua equipe de engenheiros, de arquitetos, para elaborar as expressões, e ele sempre esteve acompanhando os processos espirituais da Terra. Por isso que a influência de Jesus no planeta é algo admirável. É algo que, mesmo que a gente não se dê conta, ele está sempre envolvendo. E Emmanuel chega a dizer que os grandes fundadores de religião, mesmo aqueles que estabeleceram sistemas filosóficos e religiosos que não eram cristãos, que reencarnaram no Oriente, que levaram mensagens espirituais não cristãs para a Terra, esses indivíduos, homens e mulheres, eram mensageiros do Cristo. Receberam as bênçãos dele para mergulhar no planeta e levar a ética, a espiritualidade. Ele próprio havia dito, eu tenho ovelhas que não são desse rebanho. Ovelhas que não pertencem a esse aprisco. Ovelhas que não fazem parte desse rebanho, mas são minhas ovelhas. E nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. Os budistas, os hinduístas, os muçulmanos, porque todos aqueles que vieram para levar uma mensagem de paz, eram também missionários dele. Eram também enviados dele. Porque ele próprio estava sempre no vértice da pirâmide para dirigir essas experiências. Portanto, a noção das causas primárias, dos elementos universais, nos dão a ideia da grandeza do universo.
e nos faz pensar o quanto a gente ainda não sabe. Quase a maioria de nós, pela presunção, acha que sabe muito e que conhece muita coisa. Mas a verdade é que a ignorância é que acha que sabe. A sabedoria desconfia que não sabe e acredita que sabe muito menos daquilo que sabe. Por isso que o nosso só sei que nada sei de Sócrates não era uma falsa modéstia. Era juízo na cabeça. Era saber que porque o sábio, quanto mais vai aprendendo, vai percebendo o quanto ele ainda não sabe. Eu gostaria muito de trocar tudo que eu sei por aquilo que eu ainda não sei. Porque tem muito mais coisa que eu não sei que eu trocaria plenamente em troca daquilo que eu já sei. Então, essa ideia, esse conhecimento, essa ideia nos dá uma dimensão quando nós lemos as causas primárias, daquilo que a gente não sabe, daquilo que ainda é limitado a nós, e ao mesmo tempo a grandeza do universo que nos faz respeitar essa criação, nos faz entender o amor a Deus acima de todas as coisas, no sentido da gratidão à vida, que se espalha na gratidão às pessoas. Aí o evangelista João vai dizer, quem diz que ama a Deus e detesta o próximo é mentiroso. Porque como pode amar alguém que não conhece e desprezar aquele que conhece? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Por isso que a gente nem ama a si mesmo. Porque nem se conhece ainda. Aí eu vejo o povo falando assim, menina, você tem que se amar, larga esse homem, se ame. Como se o amor fosse isso, assim, né? Não necessariamente. Às vezes se amar é justamente para tomar uma outra alternativa. Às vezes é para largar o homem mesmo, às vezes não. Mas é muito simples falar só isso. Esse amor é o amor do ego, né? O amor da chamada autoestima no sentido material, né? Mas o amor profundo, o auto-amor, no sentido de auto-iluminação, é algo muito difícil, que necessita de interiorização, necessita de reflexão, necessita de exercício de hábito, né? De mudar um pouco as pequenas vaidades, de superar os preconceitos. Na última palestra que fizemos aqui, a gente falou de preconceito. Eu vejo, às vezes, pessoas preconceituosas de si mesmas, o que é muito interessante. Eu falei aqui, judeus que são antissemitas, negros que são racistas, mulheres que são machistas, que são misóginas, homossexuais que são homofóbicos. Como nós temos, isso é algo muito complexo, que inclusive a psicologia tem estudado isso. Como a gente tem, porque a gente está mergulhado na cultura, que a gente acaba inclusive levando isso sem saber, sem se dar conta, são mecanismos inconscientes que nós trazemos em nosso mundo íntimo, que nós internalizamos. Então é muito comum. Só podia ser mulher fazendo isso no trânsito. E eu vejo mulheres fazendo isso. Só podia ser mulher. E as estatísticas demonstram que as mulheres são muito mais prudentes. Vejam os seguros das mulheres como são mais baratos. Porque são mais prudentes. O homem quer competir. O homem tem essa besteira de competir para ver quem chega primeiro, né? A pessoa está lá atrás, está querendo passar na nossa frente, a gente está devagar, mas a gente aí acelera e não deixa passar e bota na frente, não sei para quê. Então, essa coisa, para chegar no sinal, no mesmo lugar que todo mundo, né? No sinal fechado. Então, nós temos essas coisas. Uma amiga minha costuma dizer assim, Flávio, olha, a natureza é masculina. Eu disse, mas por quê? Mulher. Por quê? Veja no mundo animal. O leão, com aquela juba, é muito mais bonito que a leoa. O pavão, você já viu o pavão? Agora pavô. Veja o galo com aquela crina, aquela coisa. E a galinha, coitadinha. E quando os galos vão nascendo, eles bicam até para ele ficar como macho alfa. Na maioria das espécies de aves, os pássaros que cantam são os machos para atrair as fêmeas. Olha que coisa! A natureza é injusta. Então você veja que coisa, que mentalidade que a gente vai trazendo, etc. E aí ela conclui dizendo, por isso que no reino animal a gente tem que compensar. Aí eu não sei se é mais ou menos isso, que as mulheres se cuidam mais, né? Mas, enfim, nós temos isso, e trazemos preconceitos, e trazemos dificuldades na interação com o outro por conta das nossas travas, dos nossos bloqueios, né? Da falta de noção dessa compreensão do universo. E aí a gente implica com qualquer coisa. Já notaram como a gente implica com coisa nenhuma? O sarcasmo, nada mais cruel do que o sarcasmo. A gente está em casa e aí a pessoa diz assim, olha fulano na televisão, esse daí da televisão que não faz nada é igual a você, que não faz nada aqui. E a gente vai matando o outro e perdendo o tempo da encarnação com essas coisas. Já vou limpar os pratos meio, vou lavar os pratos, porque eu sei que todo mundo dessa casa vai me ajudar, todo mundo vai colaborar comigo, como sempre colabora, né? E aí a gente vai matando o outro de sarcasmo, a ironia negativa, como nós vamos... E aí quando a gente vai perceber, a gente perdeu tempo. Eu nunca vi um espírito em mediúnica chegar e dizer assim, eu estou arrependido porque fiz o bem na terra. Eu fiz a caridade e agora eu me arrependo de ter feito o bem para as pessoas.
Eu vejo o contrário. São unânimes em falar do arrependimento, do tempo perdido em coisa nenhuma. E agora não pode voltar mais, não pode retroceder porque já passou a oportunidade. Quando esteve naquela experiência. Daí porque quando estamos em determinadas experiências, aproveitemos. Se a gente é varredor de rua, varramos a rua com amor. Porque não vai ser a quantidade de coisas materiais. Eu falava isso em outra casa irmã. Não vai ser a quantidade de coisas, só para concluir, a quantidade de coisas externas que a gente faz que vai contar espiritualmente. Porque eu posso ficar para lá e para cá, operoso exteriormente, mas aquilo não servir de material pedagógico para o meu crescimento interior. Eu dizia isso em outra casa. As experiências no mundo material externas são meios, são ferramentas para o meu crescimento. Por isso que o espírito precisa reencarnar, para utilizar esses recursos pedagógicos. Por isso que a Terra é uma escola. Quando essas dificuldades ou essas experiências já forem incorporadas dentro da gente, como diz Emmanuel, quando as limitações internas forem superadas, já não há necessidade mais das limitações externas e dos empecilhos materiais, por falta de caráter pedagógico. Então as experiências externas são material pedagógico para o crescimento do espírito. Não é a quantidade de coisas que a gente faz materialmente, mas a cota de sentimento que a gente coloca. A intensidade de devotamento, de dedicação, de abnegação. Por isso que a gente vê às vezes alguns indivíduos com poucos anos evoluírem espiritualmente e outros que passam a vida inteira mornos, sem fazerem nada de bom, mas também não fazem nada de mal. Como eu dizia em um grupo de estudo, já concluindo, quando eu penso, por exemplo, na figura do apóstolo Paulo, eu pelo menos, não sei se alguém aqui, mas eu pelo menos não matei ninguém nessa vida. Não cometi um homicídio. Se alguém aqui cometeu, não precisa levantar a mão, porque de repente a Polícia Federal tá aí, tem alguém aí de Curitiba, do Lava Jato, sei lá. Eu sei que eu não matei ninguém. Aí quando eu vejo a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele matou mais de 1000 pessoas, segundo a tradição. Pelo menos açoitou mais de 1000 pessoas. Encarcerou famílias, perseguindo os cristãos e levando à morte, levando ao desespero de famílias inteiras. Na perseguição que ele engendrou em relação ao cristianismo. Então eu fico pensando, se eu for comparar Saulo, só a vida de Saulo e de Flávio, eu estou melhor. Mas aí a gente compara depois da mudança, quando ele desperta para a consciência. O que ele fez em mais ou menos 30 anos, a gente passa reencarnações várias e não consegue. E o que é que fez com que ele se tornasse esse espírito superior? Não foi a quantidade de coisas, mas a intensidade de crescimento. A intensidade de sentimento que ele colocou, que fez ele evoluir na metade da vida dele, na segunda metade da vida dele. É que fez ele fazer aquilo que a gente tenta e não consegue. Então passamos a vida inteira sem fazer tanto mal, mas também não fazemos tanto bem. E por isso permanecemos quase sempre em experiências repetitivas do nosso processo evolutivo. Pensemos nisso, porque tudo isso é conclusão moral das causas primárias da primeira parte do Livro dos Espíritos. Muita paz.